A Priscila de Campos Mourão, no Paraná, pergunta: existe apóstolo hoje? Sim, Priscila, existe. A palavra apóstolo no original grego significa o enviado, uma espécie de embaixador, um missionário comissionado pelo Senhor Jesus para ir e pregar o evangelho. O apóstolo prega, as pessoas se convertem a Cristo, as igrejas são formadas, são estabelecidas, ele volta de vez em quando para visitar aquelas pessoas, fortalecendo-as com a palavra de Deus, e sempre tem em seu coração a expectativa de abrir, de estabelecer novas igrejas. Afinal de contas, ele foi chamado para isso. O seu trabalho é, principalmente, missionário. Algumas pessoas há que se auto-intitulam apóstolos, mas que, na verdade, querem mesmo o título, porque entendem que o título apóstolo, hierarquicamente falando, é superior a pastor, mestre ou doutor, ou a qualquer outro título que seja utilizado na igreja. Todavia, esta não é a perspectiva de Cristo. Jesus chamou uns para apóstolos, outros para profetas e mestres, outros para pastores, evangelistas. Sim, Jesus tem ministérios específicos para pessoas diferentes. Há no corpo de Cristo diferenças que devem ser respeitadas e apreciadas. Há no corpo de Cristo a unidade do Espírito Santo, ou seja, o Espírito de Jesus Cristo distribui dons e ministérios e promove a unidade no meio da diferença. Há pessoas que não conseguem efetivamente exercer a função ou as funções de pastor, porque pastor é aquele que permanece com o rebanho, que celebra o nascimento, apresenta a criança, acompanha a família, celebra casamento, celebra o batismo, aquele que acompanha durante a enfermidade, o conselheiro, o auxiliador espiritual, aquele que intercede, que ora com a família, aquele que celebra o culto fúnebre. Esse é o pastor, sempre presente, sempre por perto, administrando a igreja, apacentando o rebanho. O apóstolo, que é na verdade um missionário, tem aquele papel que eu já descrevi no começo, de plantar igrejas e fortalecê-las com a palavra de Deus. Não há no coração do Senhor Jesus esta preocupação com títulos hierárquicos, essa preocupação com exibicionismo, como muita gente tem, não é? Infelizmente, as pessoas, ao invés de se preocuparem em fazer o melhor para Deus, elas se preocupam em apresentarem-se a si mesmas, elas estão preocupadas em mostrar serviço para a própria glória. E Jesus diz que as pessoas que recebem a glória dos homens não receberão o reconhecimento do Pai. Ele diz assim: se você deseja tanto o aplauso dos homens, certamente você não terá o reconhecimento do Pai. Você já recebeu o reconhecimento dos homens. O apóstolo Paulo, ao tratar desse assunto, diz que fazia de tudo para ser útil a Cristo, para ganhar almas para Cristo, para promover o reino de Deus, e se esforçava no sentido de não perder a sua própria salvação. São palavras do apóstolo Paulo. Ele dizia: olha, não quero eu me esforçar tanto pela salvação de vocês e depois eu mesmo não obtê-la. É isso. O apóstolo, o profeta, o missionário, o pastor, o evangelista, o presbítero, aquele que exerce cargos e funções na igreja, aquele que tem responsabilidades no corpo de Cristo, deve exercer as suas funções com devoção, com piedade, com determinação, com muito amor, sinceridade e humildade. Pessoas que querem aparecer, pessoas que vivem atrás do aplauso dos homens, precisam aprender a lição de João Batista, que disse: importa que ele cresça e eu diminua. João era primo de Jesus, 6 meses mais velho que Jesus, e ele sabia da sua missão na terra, que era preparar o terreno para a chegada do Messias prometido. Amolecer a terra para que as pessoas recebessem de forma mais plausível e eficaz a mensagem do Cristo de Deus. Qual é a tua missão? Qual é o teu chamado? A pergunta da Priscila de Campos Mourão remete a uma reflexão muito importante. É necessário que a gente tenha consciência da missão que Deus nos deu. E a nossa missão deve ser cumprida da melhor forma possível. Se o Senhor te chamou para ser apóstolo, ou seja, o enviado, o missionário,
para plantar igrejas e fortalecê-las com a palavra, cumpra a sua missão com excelência. Mas se o Senhor te chamou para ser mestre, aquele que ensina, que se esforça, que se esmera no ensino da palavra, aquele que mastiga bem a palavra para que as pessoas compreendam, aquele que dá a papinha na boca do recém-nascido cristão, né? Aquele novato na fé. Sim, se você é chamado para ser mestre, esmere-se, esforce-se, seja o melhor mestre possível. Alimente-se da palavra da verdade, esforce-se na busca do conhecimento de Deus e de sua palavra para que você possa suprir as carências de alimento espiritual que o rebanho tem.